Seja bem-vindo você, estudante do Ensino Fundamental 2, sexto ano. Meu nome é Halston. Nós vamos hoje falar sobre a oralidade, do real ao imaginário. Todos nós sabemos que, na verdade, a fala vem antes da escrita. Pare um pouquinho. Uma criança de 2 anos, que nunca foi à escola, ela consegue falar normalmente. 3, 4, 5 anos, não é? Pois então, ela tão pequena, que não foi à escola ainda, já consegue conversar com outras pessoas. Por quê? Na mente dela já tem a gramática. Ela vai à escola depois para apenas conhecer as regras gramaticais. Mas a gramática ela já tem toda no seu cérebro. Ela não sabe escrever, não sabe ler, mas sabe falar. Por quê? Esse é o papel da oralidade, né? Aquele momento em que você fala, em que você discursa, em que você ouve e fala ao mesmo tempo. Vamos lá. A nossa habilidade de hoje é esta aqui. Ler de forma autônoma, ou seja, você sozinho, e compreender selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a objetivos diferentes, levando em conta algumas características de gêneros e suportes, lendas, contos, fábulas, expressando avaliação, quer dizer, vai dar sua opinião sobre aquilo que você leu, sobre o texto lido, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. É claro, é muito simples, cada um de nós tem gostos e preferências. Quando você lê um conto de aventura, você pode gostar mais dele do que um conto que é mais romântico. Se você lê um conto cômico, você pode gostar menos do que um conto de terror. Cada um de nós tem as suas preferências. E neste bimestre, quais serão nossas aulas? Serão 5 aulas. A primeira aula é a hoje. Oralidade, do real ao imaginário. Argumentação e notícia. A terceira aula, intencionalidade na publicidade. A quarta aula, quadrinhos e produção textual. E a última aula, o texto como voz social. Eu trouxe essa frase do Roman Gary porque ela é muito interessante. E ela nos faz pensar um pouco sobre o que é falar sobre oralidade. Nada é humano se não aspirar ao imaginário. Imagine vocês se nós não tivéssemos, por exemplo, o teatro, a música, a dança, o cinema, as artes de modo geral. Seria um tédio, não é? Por isso que nossa mente ela é narrativa, ela é imaginária, ela constrói narrativas diferentes, né? Que emocionam, que tocam no nosso coração, a sensibilidade. Se a nossa vida fosse apenas real, só aquela realidade, seria muito pobre, não é? Veja bem, quem foi Roman Gary? Romancista, escrevia romances, piloto na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ele viveu um drama em sua vida e viu outros dramas também. Era diretor de cinema, quer dizer, fazia filmes e era um diplomata. Veja a quantidade de elementos na vida dele que o levaram a construir uma narrativa especial para várias pessoas, né? Para sonhar. Eu quero trazer aqui um exemplo, uma comparação, porque eu falo do real ao imaginário. Pense comigo. Vou falar algo real. A humanidade hoje consegue produzir comida para mais ou menos 14 bilhões de pessoas. Ora, nós somos pouco mais de 7 bilhões. Isso é algo real. Uma realidade. A fome no mundo. Ainda mais na pandemia. Todo mundo está vendo aí a situação em que se encontra o nosso planeta. Ponto. A fome é uma realidade. E onde entra o imaginário, professor? Ele entra aí mesmo. Onde nós devemos pensar em soluções para resolver esse problema. Então, os sonhadores, os idealistas, aquelas pessoas que querem um mundo melhor, vão começar a sonhar com algo novo, algo diferente, para fazer tudo ser modificado. Então, esse é o papel do imaginário, ok? Vamos lá. De onde vem a palavra ler? Porque ler é importante. Quer dizer, quando nós falamos de imaginário, de realidade, de narrativa, ler é importante. Vem do latim legere, que significa ler e colher. Como assim ler e colher? Não é uma planta? Olha, quando você lê, você está colhendo aquilo que alguém plantou. Uma ideia, um sentimento, um diálogo, uma emoção,
não é? Então você está lendo e colhendo. E você vai depois plantar também. Por quê? Você vai recontar essa história para outras pessoas. Quem nunca sentou numa roda para contar uma história, ouviu uma história? Ou seja, se você leu, está colhendo também, não é? A leitura constitui-se uma das atividades mais importantes, essenciais, humanas. Pensar, falar, ouvir, escrever e ler. A literatura, qual que é o papel dela? Porque se eu falo em algo oral, um texto que é falado, que é lido, ou que é recitado, um poema, um teatro, um cinema, ele é oral, não é? Ele é falado. E aí eu quero lembrar aqui um famoso poeta brasileiro, vivo felizmente, Ferreira Goulart. Ele fala o seguinte: a arte existe porque a vida não basta. É bonito isso, sabe por quê? Porque eu havia dito isso antes. Se a nossa vida fosse apenas baseada naquilo que é real, seria um tédio. Por isso que nós gostamos de ir ao cinema, ir ao teatro, ver um filme, porque nos transporta a uma outra realidade. Então, qual que é o papel então da literatura? Alguns aqui estão. Ela nos faz sonhar. Todo mundo sonha, tem planos, tem projetos. Provoca a nossa reflexão. Quando você lê um texto que leva você a repensar essa realidade, você então tenta, às vezes, sonhar com algo novo, algo diferente. Ela diverte. Tem muito texto bacana que você lê apenas se divertir, achar engraçado, né? Passar o tempo, vamos dizer assim. Nos ajuda a construir a nossa identidade. Cada um de nós busca isso o tempo todo, né? Buscar uma formação interior e a nossa identidade. E os bons textos nos levam a isso. Nos ensina a viver também. Ou seja, você vai aprender com os erros de alguém para não cometer aqueles erros, por exemplo. E outra coisa muito importante, que é um tópico nosso da nossa última aula, denuncia a realidade. É o texto social. E as lendas? Quem nunca leu a lenda de Sherazade? As Mil e Uma Noites. Aquela mulher que todas as noites contava uma história diferente para o rei, para o sultão, para não ser morta. É uma história interessante. Se você não leu, eu recomendo, né? Os Contos de Sherazade, das Mil e Uma Noites. É interessante por quê? Porque ali ela tenta mudar uma realidade. Porque o sultão queria matar as mulheres do seu harém. Então ele faz isso, né? Ele ouve a história dela, que nunca termina, e ela vai então narrando uma outra história no outro dia. Oralidade. Porque houve uma época em que os livros não eram assim como hoje são, né? Você vai numa banca de revista, você vai num sebo, você vai numa livraria ou num site e compra um livro. É mais fácil hoje em dia ter acesso ao livro, mas houve uma época em que era quase que impossível, ou não existia o livro ainda. E mesmo assim também, várias pessoas não tinham como ler e escrever, eram analfabetas, né? Então, hoje, se nós temos várias pessoas que sabem ler e escrever, houve um momento que não. Então, esse foi o papel da oralidade. Transmitir um conhecimento, uma história, uma experiência para outras gerações. Lendas são narrativas criadas por diferentes povos e mantidas vivas pela tradição oral. Quer dizer, contada e recontada, de geração em geração, a fim de transmitir um conhecimento ou uma experiência. Olha a importância que tem uma lenda. Elas podem tratar de temas religiosos, de feitos heróicos ou de fenômenos da natureza. Muitas vezes, as lendas têm origem em um acontecimento real. Com o passar do tempo, modificam-se e incorporam novos elementos. Quer dizer, aquele que escuta, aquele que ouve, também pode acrescentar algo àquela lenda. E as lendas contribuem para preservar as crenças, os valores e as tradições culturais dos povos. Olha a importância que tem isso. Quer dizer, por séculos e séculos nós não tivemos livros, nós tivemos narrativas orais. Olha a importância que tem a oralidade, né? A sua avó contou histórias para sua mãe e a sua mãe contou história para você que ela ouvia da mãe dela. E você pode um dia contar essa mesma história para o seu filho, para o seu neto. Bom, se eu falo em uma narrativa oral, ela é contada, eu falo de elementos que participam desse processo. Quais são eles? Primeiro, o enredo. O que é o enredo? São acontecimentos, fatos e ações.
é aquilo que vai acontecer na história. Personagens, eles participam da história, certo? Narrador é quem conta a história, ele pode participar ou não daquela história. O tempo é quando acontece a história. Pode ser um tempo passado, pode ser um tempo presente, ou pode imaginar o futuro, como que seria, como que será, né? E o espaço é onde acontece a história. Pode ser num bairro, pode ser na rua, numa casa, no shopping, pode ser no campo ou na cidade, no espaço, não é? E nós temos aqui um texto que está no seu pet, é a Lenda do Diamante. Vamos ler? Em um tempo atrás, na região centro-oeste, vivia à beira de um rio uma tribo indígena e dela fazia parte um casal de índios muito feliz, que a paixão se destacava entre todos os outros casais. Ele, um guerreiro poderoso e valente, chamava-se Itajibá, significa braço forte. Ela, uma jovem e bela moça, tinha o nome de Potira, que significa flor. Viviam tranquilamente e felizes, até sua tribo ser atacada e ser anunciada uma guerra. Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros à luta contra o inimigo. Olha o drama aí. Deixou a esposa, a noiva, para se encontrar numa guerra com o inimigo. Ao se despedirem, Potira não deixou cair uma só lágrima, mas seguiu com um olhar muito triste o marido que se afastava em sua canoa. Não é noivo, não é marido. Todos os dias, Potira ia para a margem do rio esperar o esposo. Passou-se muito tempo, mas Potira permanecia serena e confiante. Olha o tempo passando. Com saudades, tinha esperança que logo seu amado chegaria. A expectativa dela de reencontrar o seu amor. Quando os guerreiros da tribo regressaram à sua taba, Itajibá não estava entre eles. Potira foi informada que seu marido morreu lutando bravamente. Ao receber essa notícia, a jovem índia se descontrolou a chorar. Passou o resto da vida à beira do rio, chorando a morte do seu amor. Tupã, principal deus da sua tribo, ficou com dó e transformou as lágrimas de Potira em diamantes, que se misturaram com a areia do rio. Olha um elemento novo na história. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos e areias do rio. Seu brilho e pureza recordam as lágrimas de saudade e de amor da Índia, Potira. É uma lenda, é uma narrativa, é uma história, tem um enredo, o personagem, o tempo, o espaço. E o narrador, né? E no caso fui eu, contei para você a história, estou narrando a história para você. E tem algumas questões sobre essa lenda. Vamos fazer junto aqui? Primeira, a lenda narra sobre a origem da guerra, fala sobre a origem da lágrima, a origem do amor, a origem do diamante. Sobre o que fala essa lenda? A origem do diamante. Porque nós vimos que as lágrimas delas foram transformadas em diamante. Por quem? Pelo deus deles, Tupã. Não é? Outra questão interessante para a gente pensar aqui, também está no seu pet. Os fatos são reais ou imaginários? R ou I? Vamos pensar aqui? Tirado do trecho, né? Do texto, da lenda. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos e areias do rio. Isso é um fato real ou imaginário? É imaginário. Por quê? Porque nós sabemos que o diamante ele não pode ser encontrado assim, dessa maneira. Né? Foi algo que o Tupã fez. Okay? Em um tempo atrás, na região centro-oeste, vivia à beira de um rio uma tribo indígena. É um fato possível? Sim, algo real. Né? É possível que isso aconteça. Ainda mais no nosso país. Né? Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros à luta contra o inimigo. É verdadeiro? Sim. É real? É. Por quê? Porque é possível que um guerreiro vai se encontrar com outros para ver o embate, a batalha, a guerra. Todos os dias, Potira ia para a margem do rio esperar o esposo. É possível? Sim. Alguém pode esperar por alguém, com saudade, com medo ou solidão. E a última aqui. Tupã, principal deus de sua tribo, ficou com dó e transformou as lágrimas de Potira em diamantes. Então nós temos um elemento novo ali, que é o Tupã, o deus da tribo. Nós sabemos que isso é uma lenda. Para eles é uma crença, mas nós sabemos que isso é uma lenda, né? E
Potira, as lágrimas transformadas em diamante. Nós sabemos também que isso não é possível. Nenhuma lágrima pode se transformar em diamante, por isso que isso é imaginário, faz parte de uma lenda, né? Bom, o que aprendemos hoje? Elementos mágicos e sobrenaturais. Por que isso? Porque, relembrando a frase do Ferreira Goulart, nós vimos que a vida só de realidade, ela seria chata, seria cansativa, seria monótona. Da importância que nós temos, que temos de ter para o imaginário, né? O sonho, a expectativa. Nós gostamos disso. Você nunca foi no cinema? Claro que já. Eles estão agora fechados, mas já vão reabrir. Então nós sabemos que o cinema é algo fantástico. Nós gostamos de ir ao cinema, mesmo sabendo que ali, às vezes, não é nada de real. Olha que incrível isso. Nós vamos ali ouvir uma história, nós sabemos que não é real muitas vezes. Às vezes pode ser um drama real, recontando uma história real, mas geralmente não. É uma ficção, né? Não passa de uma ideia criada por alguém, né? Mas nós gostamos disso, né? Os filmes que talvez deram mais ibope no cinema foram aqueles filmes repletos de seres imaginários, né? De seres que não existem, nunca existiram e nem vão existir talvez. Os elementos essenciais de uma narrativa, nós vimos também quais são eles, né? A importância da tradição oral. Pense um pouquinho comigo. Se não houvesse livros, como não havia livro na época há 500 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos, como que essas histórias iam chegar até nós? Então, através da narrativa oral, elas chegaram. Há um livro que fala sobre a história da leitura. Nesse livro, fala-se que Alexandre o grande imperador da Macedônia, o grande conquistador da Ásia toda, e do mundo todo na época dele, né? Ele tinha ao lado da sua cabeceira as histórias para ser contadas, narradas, e ele ouvia com seus amigos a noite toda. Ler além do real, estimulando o imaginário. A proposta foi essa, quer dizer, nós temos que ler essa realidade, pensando que ela pode ser transformada por meio do imaginário, e também por meio de ações reais também. E para a próxima aula, o que nós teremos? O papel social da notícia e seus elementos. A argumentação, recursos persuasivos, quer dizer, que vão convencer ou tentar convencer, e os efeitos de sentido que daí nascem. Então, vamos ver como que a notícia é feita, as palavras usadas, os argumentos que são usados, o efeito de persuasão, de convencimento. Essa é a nossa próxima aula. Tenha uma ótima semana, bons estudos e cuide-se.